merenda completa na rede pública. Quem tem os detalhes é Cris Otaviano. Boa tarde a você, bem-vinda. Oi, Henrique, obrigada. Boa tarde para você também. Para você que está com a gente aqui no Balanço Geral hoje. Henrique, a gente vai conversar sobre merenda e vai fazer também um balanção sobre esse retorno às aulas 100% presencial. A gente sabe que os alunos das escolas públicas aqui do Distrito Federal retornaram às salas de aula presencialmente, agora incompleto nas turmas desde o dia 3, né, na semana passada. E a gente convidou a secretária de Educação, Elvia Paranaguá, que está aqui ao meu lado, para conversar com a gente um pouquinho disso, conversando a princípio sobre essa questão de merenda, que é um ponto crucial, inclusive na decidida para o retorno a essas aulas, já que, como a senhora disse numa coletiva de imprensa, fazendo essa apresentação e mostrando as regras de como seria esse retorno às aulas, a importância da merenda na vida de muitos desses estudantes. Seja muito bem-vinda, secretária. Pode contar para a gente um pouquinho, porque a gente sabe que existem algumas intercorrências em algumas escolas onde houve registro de falta de alimento ou de uma quantidade não necessária para os alunos que estão ali agora participando presencialmente. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Henrique. Essa questão do retorno presencial, Cris, primeiro eu quero deixar muito claro que esse foi um momento muito aguardado pelas famílias. As famílias ansiavam por isso. O pai precisa trabalhar e deixar a sua criança em segurança e nada como um ambiente escolar para dar essa segurança para as famílias. Então, foi importante. Problema de merenda não é problema, merenda é solução para a fome, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, é toda uma adequação nesse retorno. A aula vinha de forma escalonada, né? Um grupo uma semana, outro grupo na outra, e de repente a gente colocou todas as crianças dentro. As escolas haviam recebido a merenda para ir no sistema escalonado até o final do ano letivo. Então, a orientação foi que utilizassem a merenda, que estaria prevista para até o final do ano, antecipando o uso dessa merenda, e nós vamos suplementando as escolas naqueles itens que eles necessitam. Então, são questões pontuais. Realmente, cada questão dessa, a gente está entrando, está indo em busca da solução, dando soluções rápidas para que a criança tenha a merenda que ele tem direito. Ele precisa se alimentar, uma merenda com qualidade, a nossa merenda é muito boa. Então, é isso que a gente quer deixar claro, Cris. Secretária, houve uma vistoria em algumas das escolas, Samambaia, Taguatinga, Ceilândia. O que vocês encontraram nesse laudo dessas visitas a respeito de merenda? Olha, as escolas que eu visitei, nenhuma relatou problema de merenda. Todas estavam abastecidas e eu sempre perguntei onde chegou. Está tudo tranquilo, merenda, tudo, sem problema. Tá? É o que eu falei, nós temos uma rede de 686 escolas. Nós temos mais de 460 mil estudantes. Então, óbvio que vai ter um problema aqui, outro problema ali, mas é adequação. Você imagina, você está na sua casa, com alimentação na sua geladeira para 5 pessoas, você recebe 5 visitas da noite para o dia. Né? Então, você vai ter que diminuir aquela quantidade. Mas essas são questões pontuais. A rede está abastecida. Olha só, vou citar o exemplo do Plano Piloto. A maior regional de ensino do Distrito Federal. 104 escolas. 55 pediram suplementação agora dia 9. Ou seja, já mais para frente. Então, está tranquilo, a criança está sendo alimentada, alimentação de qualidade, até porque, Cris, o nosso principal foco nesse retorno, viu, Henrique? É a criança na escola aprendendo. A gente tem uma pergunta do estúdio, inclusive, o Henrique quer conversar aqui com a gente, participar dessa conversa. Ótimo. Pois não, Henrique? Secretária, boa tarde, alegria receber a senhora aqui. É importante que a senhora traga esse esclarecimento e a senhora faz esse destaque com muita razão da importância da merenda escolar no ensino, sem dúvida nenhuma. Eu queria que a senhora trouxesse uma informação de dados para a gente. O atendimento em todas as escolas do Distrito Federal, isso significa quantas escolas no total e quantos alunos? 686 escolas e 470 mil alunos aproximadamente. Então, você pode ver, Henrique, que é um universo bastante significativo. Né? E esse retorno, nós temos o objetivo de alimentar a criança sim, porque é um direito que ela tem, uma garantia de ser bem alimentada. E nós temos que focar também agora no pedagógico, Henrique, porque nossas crianças sofreram muito fazendo aula remota em casa. Esse momento de retorno na escola é importantíssimo para que nós retomemos
a qualidade da educação. A criança precisa ser alfabetizada. Nós temos, Henrique, dados do Ceará, por exemplo. O Ceará já levantou isso na rede pública de lá. Antes da pandemia, era 0,5% de crianças na escola que não eram alfabetizadas. Hoje são 15%. Então, não vamos tirar o foco principal, que é a criança na escola aprendendo com qualidade. Nós temos que alfabetizar os nossos estudantes. E às vezes, Henrique, a gente fica perdendo tempo porque o ônibus atrasou, tem uma fila aqui de criança que aglomerou. Sim, para isso a portaria é muito clara, estabelece um escalonamento na entrada para não aglomerar. Por quê? A criança precisa ter a temperatura corporal verificada. Esse é um dos itens de segurança, né, Cris? Então, assim, nós estamos tendo todos os cuidados possíveis com os nossos estudantes. Porque na escola, eu digo, Henrique, para você, com segurança, é onde a criança está mais protegida. No geral, secretária, as informações que a senhora tem recebido, os relatórios, né, das diversas regionais, são todos positivos? Essa volta presencial, 100% presencial? Sim, Henrique. A volta tem sido muito boa, os pais têm agradecido, os pais estão tranquilos, estão felizes, porque sai para trabalhar sabendo que ele está entregando na escola uma criança e que nós estamos cuidando delas. Então, isso é importante para a sociedade. Os professores também, porque não foi fácil para o professor ter que se reinventar, ter que ficar fazendo vídeo caseiro para poder ajudar o seu estudante a aprender. Então, para toda a comunidade escolar, esse retorno é importante. Tem sido importante, e principalmente para o nosso estudante, que é o nosso foco principal. Secretária, um abraço à senhora, muito obrigado pela presença ao vivaço aqui no nosso Balanço Geral. Ao vivo, Cris Otaviano. Valeu, Cris.